tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos, não só da minha denominação, mas de todas as denominações. Quem vos fala aqui mais uma vez é o irmão Zito, da cidade do Limoeiro, e o estado é Pernambuco. E desde já eu agradeço a atenção de todos que você vem dando ao meu canal no YouTube. E não se esqueçam, aqueles que ainda não se inscreveram, podem se inscrever, colocando aí um dedinho abaixo no sininho do lado direito, e em cima coloca todas, e já tem 61 estudos bíblicos, fora as pregações. O irmão pode escolher e também pode dar os seus comentários. E para dar início ao trabalho de hoje eu vou trazer mais um estudo. É o estudo número 62, ou 62º estudo, todo na Epístola aos Efésios, no Novo Testamento. Para dar início, vou louvar o hino do cantor cristão, que tem como título Não Venhas Tarde, que nos diz assim: depressa vem, amigo, pois é bem tarde já, nas bodas preparadas, lugar para todos há. Talvez tu demorando, o esposo vá chegar, e quando então bateres, não poderás entrar. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Se só te despertares na vinda de Jesus, tu não terás entrada, por te faltar a luz. Oh, considera a mágoa que tu terás então, a porta já fechada, e tu batendo em vão. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Prepara-te, ó amigo, para a vinda do Senhor. Se crente, pois tu fores, terás o seu favor. No céu então cantando, irás de certo entrar, mas se te descuidares, não has de ali chegar. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Amém. E para a meditação dos amados irmãos e queridos ouvintes, eu vou ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 7, e o versículo do 1 ao 3, que nos diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os teus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Esse foi o capítulo de Provérbios, de número 7, e versículo de 1 até o número 3, que eu vou deixar para a meditação de todos. Que nosso Deus nos abençoe. Agora, amados irmãos e queridos ouvintes, vamos ao
62º estudo bíblico. Todo na Epístola aos Efésios, no Novo Testamento. Esse já é o estudo número 62. Espero que os irmãos venham gostando e, se gostarem, ouçam, façam seus comentários, né? E se inscrevam no canal. O irmão Zito apenas, eu sou um simples servo de Deus que leva a palavra do Senhor. Um simples servo de Deus. E não lucro nada com isso. Lucro sim. Trabalhar para o Senhor, né? Na sua seara, é o dever de cada cristão. Trabalhar para Deus. Pregar as boas novas do Evangelho e ensinar um pouco daquilo que a gente sabe para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador. Primeira pergunta. Onde está escrito este versículo da Epístola aos Efésios, que nos diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade? Resposta. Letra A. Está escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 7. Letra B, no capítulo 1 e o versículo 8. Letra C, no capítulo 1 e o versículo 10. Ou no capítulo D, no versículo 1, no capítulo D, no capítulo 1 e o versículo 4. A letra D, no capítulo 1 de Efésios e o versículo número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, está escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, e o versículo é o de número 4. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tenha nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Resposta. Letra A. Está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Letra B, no capítulo 1 e o versículo 15. Letra C, no capítulo 1 e o versículo 13. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo é o de número 11. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, e o versículo é o de número 13. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 7. Letra B, no capítulo 2 e o versículo 8. Letra C, no capítulo 2 e o versículo 16. Ou letra D, no capítulo 3 e o versículo de número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo é o de número 8. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Resposta, letra A. Está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 10. Letra B, no capítulo 2 e o versículo de número 12. Letra C, no capítulo 2 e o versículo de número 17. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo de número 19. Qual dessas letras é a resposta correta?
Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo é o de número 10. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Quinta pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Resposta. Letra A. Estão escritos na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, e os versículos são 11 e 12. Letra B. No capítulo 2, e os versículos são o 16 e o 17. Letra C. No capítulo 3, e os versículos são o 5 e o 6. Ou letra D. No capítulo 2, e os versículos são o de número 4 e o de número 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Estão escritos na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, e os versículos são o de número 4 e o de número 5. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Resposta, letra A. Está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 3, e o versículo 12. Letra B, no capítulo 3, e o versículo de número 18. Letra C, no capítulo 3, e o versículo de número 14. Ou letra D, no capítulo 3, e o versículo é o de número 13. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, e o versículo é o de número 14. Sétima pergunta. Onde estão escritos estes 3 versículos na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Resposta. Letra A. Estão escritos na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, e os versículos são o 3, o 4 e o 5. Letra B. No capítulo 3, e os versículos são o 20, o 21 e 22. Letra C. No capítulo 3, e os versículos são o 16, o 17 e o 18. Ou letra D. No capítulo 4, e os versículos são o de número 8, o 9 e o 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Estão escritos na Epístola dos Efésios, no capítulo 3, e os versículos são o 20, o 21 e o 22. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde estão escritos estes 2 versículos na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: antes, segundo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo vem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Resposta.
Letra A, estão escritos na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, e versículo 9 e 10. Letra B, no capítulo 4, e versículos são o 17 e o 18. Letra C, no capítulo 4, e versículos são o 15 e o 16. Ou letra D, no capítulo 4, e versículos são o 23 e o 24. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Estão escritos no capítulo 4 e versículos são o 15 e o 16. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Resposta. Está escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Letra B, no capítulo 5 e o versículo 17. Letra C, no capítulo 5 e o versículo 19. Ou letra D, no capítulo 5 e o versículo de número 21. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, e o versículo é o de número 14. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Décima pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Resposta, letra A. Estão escritos na Epístola aos Efésios, capítulo 5 e versículo 1 e 2. Letra B, no capítulo 5, e versículos são o 9 e o 10. Letra C, no capítulo 5, e versículos são de número 3 e o número 4. Ou letra D, no capítulo 6, e versículos são também o número 5 e o número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Estão escritos na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, e os versículos são o número 1 e o número 2. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. 11ª pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Resposta, letra A. Estão escritos na Epístola aos Efésios, capítulo 6, e os versículos são o 8 e o 9. Letra B, no capítulo 6, e versículos 5 e o 6. Letra C, no capítulo 6, e os versículos são o de número 10 e o número 11. Ou letra D, no capítulo 6, e os versículos são o 18 e o 19. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Estão escritos na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, e os versículos são o de número 10 e o número 11. 12ª pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos na Epístola aos Efésios, que nos diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. Resposta. Letra A. Estão escritos na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, e os versículos são o 7 e o 8. Letra B. No capítulo 6, e os versículos são de número 2 e o número 3.
Letra C, no capítulo 6, e os versículos são o 18 e o 19. Ou letra D, no capítulo 6, e os versículos são o de número 12 e o número 13. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Estão escritos no livro, ou na epístola aos Efésios, no capítulo 6, e os versículos são o de número 2 e o número 3. 13ª e última pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos na epístola aos Efésios, que nos diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Resposta, letra A. Estão escritos na Epístola aos Efésios, capítulo 6, e os versículos são o 19 e o 20. Letra B, no capítulo 6, e os versículos são o 22 e o 23. Letra C, no capítulo 6, e os versículos são o 20 e o 21. Ou letra D, no capítulo 6, e os versículos são o 16 e o 17. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Estão escritos na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, e os versículos são o 16 e o 17. Amados irmãos e queridos ouvintes, esse foi o estudo de número 61, ou o 62º estudo bíblico, todo na Epístola aos Efésios, no Novo Testamento. Fica logo ali, depois de Gálatas, se eu não me engano, lá no Novo Testamento, quase no final do Novo Testamento. Então, vocês que ainda não aprenderam a palavra de Deus, a manusear a Bíblia, peça ajuda a alguém, que as pessoas vão lhe auxiliar e vocês vão encontrar a resposta correta. Desde já, eu agradeço a todos que vão me escutar e vêm me escutando. Eu agradeço a todos de coração a vocês. E não se esqueçam, bota aí, coloque aí, se for do seu coração, um dedinho aí no sininho, apertando para que vocês estudam mais e que vocês não fiquem com esse estudo para vocês. Repassem, principalmente vocês evangélicos, amados irmãos, repassem para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu libertador e salvador da sua vida. E ainda vou deixar para a meditação de todos os irmãos e os amados ouvintes, como sempre, no Evangelho de João, de número 14, no capítulo 14, versículo 6, que diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não tem outro jeito. O único jeito é Jesus Cristo de Nazaré. Você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo para a libertação dos seus pecados. E nós só plantamos uma semente a vocês. Nós temos o dever de levar a palavra de Deus, mas a obra quem faz, a salvação, é o Espírito Santo do nosso Deus. Que nosso Deus vos abençoe a todos que me escutaram e que lhe dê longamos dias de vida, principalmente aqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como seu libertador e salvador da sua vida. Que nosso Deus nos abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amados irmãos e queridos ouvintes. Amém.